Boa noite a todos. Que alegria estar. Obrigado. Obrigado. Estar aqui nessa noite chuvosa, né? Mas assim, bastante aconchegante, entre amigos. Estou especialmente feliz porque hoje eu encontrei um amigo que eu não via há muito tempo. E melhor ainda, ele trouxe um outro amigo novo, João Vitor e o Eduardo. Aqui, ó, que saudade de vocês. Aqui, ó, muito bom estar aqui. Estamos esperando o Vitor, né? Que não deve ter conseguido estacionar ainda, né? Alegria. Então, o objetivo nosso aqui é esse bate-papo, como sempre, né? E sempre a proposta da doutrina espírita é trazer reflexões. E reflexões que digam respeito a nós mesmos. É muito natural até que a gente produza ou traga reflexões e a gente se pense naquelas situações ou naquelas outras pessoas que nos afetam. Mas o estudo de hoje, especialmente, diz respeito muito a nós mesmos. Né? É esse auto-encontro, esse abraço que a gente precisa ter com a gente mesmo. A gente vai falar de amor. E todos nós estamos aprendendo, né? Então, a questão é ainda um pouquinho mais sutil, mais delicada, não é simplesmente aprender a amar, é aprender a nos amar. A base do nosso estudo é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que é a nossa referência de estudo para essa noite. O tema é amor ao próximo como a si mesmo. Antes da gente começar, é interessante pensar na questão do amor. Né? O amor é um sentimento poderoso. E assim, a gente tem poetas e filósofos que estão sempre pensando no amor para anunciar essa ideia de amor. Mas o amor é um daqueles sentimentos que é muito mais importante sentir do que explicar ou traduzir. Né? Nada como alguém que tenha o dom da escrita para tentar traduzir isso para a gente. Então, assim, como introdução, eu trouxe aqui uma ideia de que sentimento é esse que a gente está falando, que é o amor. Quem vai nos dizer é a Adélia Prado. Minha mãe achava isso a coisa mais fina do mundo. Não é? A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo o serão, ela falou comigo. Coitado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café, deixou o tacho no fogo com água quente. Ela não me falou em amor essa palavra de luxo. A Adélia está no ensinamento. Precisa falar em amor numa cena como essa? Não precisa, né? Isso é uma pura cena de demonstração de amor. E esse sentimento poderoso que nós vamos falar sobre ele hoje. E a gente vê essas manifestações silenciosas, não apenas pelas pessoas, pelos nossos familiares, filhos, avós, amigos, mas também por seres vivos, né? E pessoas que têm carinho, amor por plantas, por animais, por projetos que se dedicam a uma causa como essa aqui, trabalhar em prol de uma comunidade, uma música espírita. Isso tudo são manifestações de amor. E quando a gente vê uma cena dessa, a gente consegue entender, não pela explicação, mas pelo sentimento. E é exatamente essa força poderosa que une o universo, segundo as palavras de Emmanuel. O amor é o laço de luz eterna que une todos os mundos e todos os seres da imensidade. Sem ele, a própria criação infinita não teria razão de ser, porque Deus é a sua expressão suprema. É uma definição de amor tão grandiosa que a gente ainda não consegue alcançar, mas que nas pequenas manifestações do dia, das nossas rotinas e das nossas vidas, eu tenho certeza que todos nós conseguimos expressar esse sentimento. Seja por um filho, por um pai, por uma mãe, por um amigo, por um animal de estimação. Todos conseguem saber o que é esse sentimento, pois é esse sentimento que une o universo inteiro e que emana de Deus na sua plenitude. Muito bem, quem foi a outra pessoa que conseguiu demonstrar esse amor num nível assim, nunca visto antes no nosso planeta? O nosso Mestre Jesus, né? O nosso guia e modelo. Esse irmão mais velho, esse espírito, uma bagagem que nós não conseguimos também alcançar, vivenciou na sua plenitude o que é amar, em toda a sua dimensão. Até para nos indicar, olha, esse é o caminho.
sigam por aqui. E aí, Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Olha que interessante a mensagem de Lázaro. Fala em instinto e fala em amor. Então ele já nos antecipa que a jornada do amor começa pelos instintos. E nós começamos a nossa trajetória ainda muito pelo instinto. Né? Muitos de nós ainda não conseguem amar ou ama de uma forma que ainda é muito instintiva. Né? E aí, mais do que isso, Jesus vem nos dizer o seguinte: olha, esse exemplo de amor que ele nos deu é um exemplo vivencial. Amélia Rodrigues diz o seguinte: o Evangelho é a história de uma vida através de outras vidas. Então, os Evangelhos de Jesus contam a história dele através das pessoas com quem ele viveu. Olha que beleza a ciência disso, né? O que Jesus quis nos mostrar no Evangelho dele? Que é preciso que nós convivamos uns com os outros para conquistar o amor. Agora, pronto, estou completo. O Pedro chegou. Estava preocupado já, Pedro. Muito bom. Eu estava falando que é uma alegria tê-los aqui, especialmente os convidados especiais. Hoje não dia de reclamo, hoje especial. Então, quando a gente vai ver o Evangelho, a gente vê que Jesus se cercou de quem? De quem que Jesus se cercou? De espíritos puros? Muito pelo contrário, né? E aí a gente vai ver essa ideia aqui, ó. Para compreendermos a grandeza do amor como lei divina, precisamos viver em plenitude a experiência do amor humano. Antes de compreender o amor divino, a gente precisa compreender o que é o amor humano. E por isso, Jesus conviveu com a essência da nossa humanidade, com todas as nossas limitações, e desafios e dificuldades, porque ele quis mostrar o seguinte: é desse diamante bruto que um dia vai ser lapidado e a gente vai compreender o amor em todas as essências. Assim somos nós, essa é a nossa jornada. Muito bem. Por falar em jornada, o amor também tem a sua jornada. Nenhum sentimento, nada na natureza foge de uma jornada, de um processo de evolução. E quem conseguiu traduzir muito bem isso foram os gregos, porque os gregos conseguiam perceber a natureza, sobretudo através dos seus filósofos, de uma forma inédita até então para a humanidade. E eles conseguiam diferenciar e nomear essas diversas fases do amor. Por exemplo, eles chamavam de porneia o amor voltado para a satisfação dos próprios instintos, ou seja, é aquele amor que é de você para mim. Eles chamavam de eros o amor romântico associado ao prazer físico. Eu primeiro, você depois. Chamavam de filia o amor que eles ao bem do outro, relacionado à lealdade em relação à família e à comunidade. Nós dois juntos. E finalmente, no seu estado mais puro, ágape, o amor que conecta os seres a todo o universo, representado no Novo Testamento pelo amor de Jesus a Deus e a toda a humanidade. É de mim para você. Então é um estado de amor que já não espera mais receber em troca. É só doação. E aí, assim como nós evoluímos, esses sentimentos evoluem dentro da gente. A própria doutrina espírita confirma esse pensamento dos gregos, através de Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do mesmo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente fogo todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Fazendo uma interseção entre a visão dos gregos e de Lázaro, a gente vê isso aqui, né? Então, a jornada do amor começa pelos instintos. Mais depurados, à medida que nós fomos evoluindo na nossa jornada de espíritos, nós conseguimos já atingir as sensações. Mais adiante, os sentimentos. Até que um dia nós teremos esse tipo de amor por toda a humanidade. Esse é o tipo de amor que Jesus tinha e tem por nós. Essa é a nossa jornada.
E em qual desses degraus nós estamos, né? Para algumas questões, nós já somos filia. Para outras, nós somos porneia. E é muito interessante ver a natureza humana nos momentos de dificuldade, né? Então, assim, a gente consegue demonstrar, às vezes, superficialmente, até na casa espírita, né? Sentimento ou filia ou ágape, né? Mas é nas dificuldades que esse amor se manifesta de uma forma mais verdadeira e pura. A gente vê, por exemplo, em momentos de calamidade, a gente se surpreende com a humanidade. Às vezes a gente descobre na humanidade um amor mais ágape do que a gente imaginava. Também está dentro de nós. E isso é um processo. É a jornada do Espírito. Muito bem. De acordo com Jesus, a quem devemos amar? Bom, antes de falar sobre isso, a resposta vocês já devem saber, né? Está em Mateus 22, versículos 34 a 40. É importante entender o contexto histórico dessa passagem que Jesus enunciou esse mandamento. Jesus estava em Jerusalém na época da Páscoa, né? Dias antes da sua crucificação, quando ele se deparou com essa situação em que ele teve que se explicar. Então é importante entender que os judeus na época, eles não tinham só os 10 mandamentos, eles tinham na Torá 613 mandamentos que regulavam toda a vida dos judeus, que abrangiam aspectos religiosos, éticos, legais do povo de Israel. Por que é interessante entender isso? Porque na época que Jesus estava em Jerusalém, a gente entende, né, que os doutores da lei, a todo momento, queriam pegá-lo em contradição acerca dessas leis do povo judeu. E a todo momento criavam armadilhas, né, armadilhas filosóficas ou algum tipo de questionamento para pegá-lo em contradição. Mas isso era impossível pela grandeza espiritual, né, desse ser. E aí é nesse contexto que Jesus é questionado dentro do templo. Ele estava lá pregando e ensinando, e aí os doutores da lei se aproximaram e perguntaram para ele para pegá-lo em contradição. Os fariseus, tendo sabido que tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para tentar propor-se essa questão. Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui ele diz o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Olha a grandeza do valor que Jesus atribuiu a isso, né? Ele falou isso aqui, resume tudo. Pega tudo e resume só nisso daqui. E é interessante, eu até destaquei essa palavra aqui, porque é isso a base das nossas reflexões desta noite. Mas mais interessante é entender que Jesus também não tirou tudo isso de nada. Olha a perspicácia desse espírito, né? Todas essas duas passagens faziam parte daqueles 613 mandamentos. A primeira parte está em Deuteronômio e a segunda parte em Levítico. Ou seja, Jesus, ele não veio destruir a lei, né? Ele sempre dizia isso. Mas de todo aquele contexto, ele evidenciou aquilo que era a essência de toda aquela lei. O amor. E aí a gente vai começar então nossas reflexões mais específicas desta noite, chamando Jesus de divino psicoterapeuta. Isso não é uma atribuição minha, isso é uma atribuição de Joana de Ângeles, que ela se refere a Jesus como um grande terapeuta de almas que a humanidade já teve, ou maior, né? Ou excelente psicoterapeuta. Por quê? Porque esse Espírito conhecia profundamente a nossa jornada, a nossa natureza humana, nas suas dimensões mais profundas. E quando ele anunciou amar a Deus por todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele estava apresentando para a gente um sistema de transformação moral, não apenas individual, mas de toda a humanidade. Por isso gera grandes espíritos. A síntese proposta por Jesus é das mais belas psicoterapias que se conhece. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo
em uma trilogia harmônica. O que ela está querendo nos dizer? Jesus nos disse isso daqui. Mas, embora ele tenha estabelecido uma gradação, Dona Diana está dizendo que é preciso que nós mantenhamos essa dinâmica viva. Amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Mas isso tudo começa aqui. Porque o que acontece quando a gente não faz essa roda girar de uma forma harmoniosa? Bem, quando a gente só ama a si mesmo e a Deus esquecendo do próximo, né? O que isso gera? Exclusivismo, rigidez e unilateralidade. É só a gente pensar hoje na humanidade. Né? Guerras ainda estão acontecendo por questões religiosas no Oriente Médio. Porque o meu Deus é o mais importante que o seu. Esse mesmo sentimento aqui estimula aquelas ideias polarizadoras, aquelas ideologias de rompimento, de divisão, até hoje na humanidade. Muito bem, o que acontece quando a gente ama o próximo a si mesmo e esquece de Deus? Outro fenômeno que a gente vê hoje na humanidade, cientificismo, materialismo vazio existencial. A gente também está vendo isso na humanidade hoje. E, finalmente, quando a gente ama o próximo e a Deus, esquece de si mesmo. Perda de contato com o eu profundo. Isso aqui é muito interessante, a base do estudo de hoje. E onde é que isso pode estar acontecendo? Dentro da casa espírita. Isso pode estar acontecendo. A gente se dedica tanto ao próximo e a Deus e esquece de si mesmo por alguma razão. Então, o tema é muito importante para a gente pensar em todos os seus aspectos, não apenas na casa espírita, mas da nossa vida. Muitas vezes a gente, para amar o próximo, a gente se anula. Seria isso o amor nessa dimensão que Jesus está nos convidando? Eu quero tanto fazer a caridade que eu me sacrifico. Será que isso realmente é o amor por si? É essa a proposta de Jesus? A gente se esquecer de nós mesmos, de nos anularmos? É essa a proposta de Jesus? O convite das reflexões de hoje, então, é nesse sentido. Então, nós vamos falar no amor a si mesmo, que a gente chama de auto-amor. A proposta de Jesus, muitas pessoas acham que é essa, né? E a gente vai dar um pouco da história das religiões até hoje. Primeiro, eu amo a Deus e esqueço de mim mesmo. A gente vai ver que algumas tradições religiosas, elas têm essa perspectiva de anular o ego, né? O ego, o eu, é uma coisa que tem que ser combatida. Não é a proposta do Cristo, não é a proposta do cristianismo. Né? A proposta do cristianismo é que nós temos que trilhar todos esses caminhos. Mas será que eu tenho que começar por aqui? E deixar aqui por último? Será que eu consigo chegar aqui em cima sem me amar? Isso é possível? Bem, Joana de Ângeles disse que não. Ante a impossibilidade do homem amar a Deus em plenitude, já que ainda com dificuldade, não conseguir absoluto, realiza isso invertendo a ordem do ensinamento de Jesus, amando-se de Cristo a fim de desenvolver as aptidões que lhe dormem em latência, esforçando-se por adquirir valores iluminativos a cada momento, crescendo na direção do amor ao próximo, decorrência natural do auto-amor, já que o outro é a extensão dele mesmo, para finalmente amar a Deus, em uma transcendência incomparável na qual o amor predomina em todas as emoções e é o responsável por todos os atos. Quando a gente quer amar primeiro a Deus, sem amar o próximo e a si mesmo, a gente corre o risco, por exemplo, de viver as experiências da Idade Média, lá nas cruzadas, de querer passar por cima do outro em nome de Deus. Então, o ser humano às vezes é levado a determinadas atitudes que contrariam totalmente a essência da proposta do cristianismo. E aí, o que Joana está nos dizendo? Essa semente do amor, onde tudo que gera a nossa transformação, vai acontecer de dentro para fora a nossa jornada evolutiva. As coisas começam dentro. Claro que esse sol, que é o amor de Deus, ele vai nos iluminar e vai fazer germinar as nossas potencialidades que estão adormecidas. Mas elas vão surgir de dentro para fora. Já conseguimos amar a nós mesmos conforme Jesus nos ensinou? A resposta é simples, né? Não, ainda estamos aprendendo. Tá?
E qual é o nosso problema? Porque, por enquanto, em vez de alto amor, alimentamos, sem perceber, uma outra coisa que Joana de Ângeles chama de auto-desamor. O que seria esse auto-desamor? Vitimado pelas heranças ancestrais que se subem no cérebro do ser em face de experiências individuais, eis em predominância dos arquivos do inconsciente, expressando-se através de manifestações psicológicas de medo, insegurança, instabilidade, na condição de mecanismos de fuga da realidade, assim escondendo-os conflitos íntimos que se transformam em sentimento de diminuição e mesmo desaparecimento da autoestima, do autorrespeito, deixando-se arrastar pelo desamor. Nós somos espíritos muito antigos. Nós temos vivências de muitas experiências na reencarnação. E trazemos todas elas dentro de nós. Algumas muito positivas e algumas nas quais falhamos. E embora não nos lembremos disso, essas coisas continuam ecoando dentro de nós. E muitas vezes isso vai criar em relação a nós mesmos um sentimento de desamor. Como que isso se manifesta? Um exemplo, né? Alguns exemplos de autodesamor, eu vou colocar aqui alguns. Todos eles eu pensei em mim mesmo antes de colocar aqui, né? Não pensei em ninguém, a não ser em mim mesmo, mas que somos todos nós. Somos todos nós. Então, exemplos que se manifestam no nosso a falta de amor por nós mesmos, autocrítica amarga, falta de autoconfiança, rigidez emocional, intolerância com a gente mesmo que se manifesta com o outro, hipersensibilidade, qualquer coisa nos magoa, né? Qualquer coisa assim, o quê? Né? O que você disse? Medo, pessimismo, narcisismo patológico, né? Patológico, a gente gostar de si mesmo, ter vaidade, gostar da nossa aparência é importante, é saudável, mas às vezes por um excesso de desamor, de falta de amor por nós mesmos, a gente exagera para compensar uma coisa que a gente acha que é importante e às vezes não é. Ressentimento, revolta, culpa, egoísmo e orgulho, autoanulação para agradar o próximo, desconfiança, inveja, vitimização, ninguém ama, ninguém me quer, ciúme, ganância, autocondenação, autopiedade, instabilidade emocional, mesmo, postura de bonzinho. E isso é muito forte. Às vezes a gente começa um caminho religioso e a gente pensa assim, eu tenho que ser bonzinho. Né? Quando Jesus nos convida a ser bons e não bonzinhos. Idealização de si do outro. Todo mundo tem que ser perfeito. Se não for, escreveu no meu. Né? Branco ou preto, concorda comigo ou não concorda. Imaturidade emocional. Isso são manifestações da falta de amor que muitas vezes nós temos por nós mesmos, fruto de todas essas experiências, não apenas das nossas existências, das várias encarnações, mas algumas experiências desta atual encarnação. E aí, pessoal, o que Joana nos diz? O autodesamor, portanto, apresenta-se como um distúrbio de conduta que merece cuidados especiais a fim de se transformar em empatia com si mesmo. No rumo de conflitos mais graves do comportamento, ou seja, o ódio, o ressentimento e o desinteresse pela vida. Sem auto-amor, não conseguiremos viver em plenitude do Evangelho de Jesus, pois o auto-desamor nos impossibilita de amarmos ao próximo, por ainda sermos incapazes de verdadeiramente amarmos a nós mesmos. Então, aquela equação que Jesus nos convida, ela não se completa. Quando eu não conseguir amar o próximo, por não amar a mim mesmo, como eu vou conseguir alcançar o amor a Deus? Esse amor que Deus nos convida, esse amor pela humanidade. Né? E aí algumas consequências do autodesamor. Autocobrança excessiva e defeito subido, que gera um outro efeito colateral. Né? A gente cria essas personas, essas máscaras, para ser não o que a gente é em essência, mas aquilo que a gente acredita que esperam de nós. Conforme nos diz Fernando Pessoa, eu sou o intervalo entre o meu querer e o que a vontade dos outros fez de mim. A gente se perde
né, quem de fato nós somos. E esse é o convite, né, da vida, esse autocontato. Né? Jonas de Angeles, né, e o psiquiatra Jung vai dizer que esse é o processo de individuação. É nós buscarmos ao longo da vida tornarmos quem nós de fato somos. E esse é um processo muito difícil. Né? Outra consequência. O nosso autodesamor gera uma visão distorcida da realidade das pessoas, da nossa volta, de nós mesmos, desfigurando assim o propósito da própria existência. Às vezes as pessoas com autodesamor, eu creio que talvez vocês tenham algumas experiências nesse sentido. Mesmo diante de uma manifestação de afeto, ela não reconhece aquilo como afeto. Ela reconhece aquilo de uma outra forma. Como ela não se ama, ela não consegue ver no outro uma intenção de ajuda, de carinho, de atenção. Né? Então, na verdade, o problema não é o outro, é o olhar da pessoa sobre si mesma. Então, ela distorce a realidade por não se amar. E, finalmente, uma consequência extremamente desastrosa, né? Que a gente vive em todas as situações. Projeção do nosso desamor no outro. O outro é o culpado. E isso é uma reação psíquica muito natural, mas também assim, muito prejudicial. O que Joana fala sobre projeção? Julgando as ações que consideramos incorretas no próximo, realizamos o fenômeno da projeção de nossa sombra em forma de auto-justificação. Não, o problema não sou eu, o problema é você. Eu só me irritei e perdi a paciência por sua causa. Então a gente está sempre projetando no outro. Né? O que Richard Simonetti fala? Tendemos a identificar com facilidade nos outros o que existe abundância em nós. O mal que vemos nos outros é algo mal que mora, na verdade, em nosso coração. Isso é um fenômeno da projeção. E o Espírito Hamed fala o seguinte, olha, quando não visualizamos os nossos erros, não admitimos que somos nós que produzimos as nossas dores. E aí nos vitimizamos. Quando não percebemos que nossos sentimentos vivem em nossa caixa mental, é uma causa de quando não permitimos mudança no mundo, exigimos mudança no mundo exterior. Vamos ver o que falou? Eu ia mentalizar o Marcelo, que ele ia subir na cadeira agora. E aí, pessoal, se o mundo, se eu não reconheço o problema em mim, quem é que tem que mudar? A presidência da Casa Espírita que tem que mudar, o governo é que tem que mudar, o marido ou a esposa é que tem que mudar, o professor é que tem que mudar. O problema são eles, não sou eu. A gente está sempre querendo mudar o mundo exterior, não acreditar que o problema está no mundo interior. Como então aprendemos a amar a nós mesmos, a fase final do nosso estudo? O amor é a chave. Então, a solução do próprio problema está no próprio antídoto, é o amor. Jesus nos ensinou que a única chave capaz de estancar todos os cadeados que nos impedem de alcançar a plenitude é o amor. E qual é a palavra-chave? Jonas de Angeles nos diz que se chama amor-terapia. Essa é a terapia de auto-amor. O que Jonas chama de amor-terapia? A identificação dessa força poderosa que é o amor faculta a sua utilização de maneira consciente em favor de si mesmo, como de todas as formas vivas. A amoterapia decorre do auto-amor, quando o ser se enriquece de estima por si mesmo, descobrindo o seu lugar de importância sobre o sol da vida, e brilhante de alegria, reparte com as demais pessoas o sentimento que o assinalam, criando de maneira vigorosa em benefício de todos os criaturas. Tudo bem, como praticar o auto-amor? Então, aqui um roteiro. 4 tópicos para a gente praticar o auto-amor. Primeiro, autodescobrimento. Segundo, autoacolhimento. Auto-perdão e autorresponsabilidade. Rapidamente, passando em cada um deles. Autodescobrimento. O ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa, disposto a encontrar-se sem máscara, sem deterioração. Para isso, não se julga, não se justifica, não se acusa nem se culpa. Apenas descobre-se. Esse é o primeiro passo, mas é o mais difícil.
é o autodescobrimento. É a conquista que a doutrina espírita nos faz nesse início do século XXI. Vai batendo. Não gasta energia analisando o outro. Pega essa energia e vai se conhecer. Por que esse processo é difícil? Porque é difícil ficar, né, de frente a frente com a gente mesmo. Eu sou fraco, eu sou orgulhoso, eu sou egoísta, eu sou impaciente, intolerante. Sou e reconheço que sou. E quero mudar. Esse processo é super difícil. A gente cria muitas defesas inconscientes para não ficar de frente a frente com a gente. Uma vez começado esse processo, o segundo processo é o autoconhecimento. Jesus, o psicoterapeuta excelente, ao sugerir o amor ao próximo como a si mesmo, após o amor a Deus como a mais importante conquista do homem, conclamam a amar-se, a valorizar-se, a conhecer-se, de modo a verificar-se com o que é e tem, multiplicando os recursos e implementos de vida eterna. Todos nós somos seres únicos, com todas as nossas limitações e imperfeições. E ter essa compreensão de não se comparar, de se aceitar, é o autoconhecimento. O terceiro passo, auto-perdão, também um passo difícil. O ser humano maduro psicologicamente ama-se e perdoa-se quando se surpreende em erro, pois que percebe não ser especial ou alguém perfeito. Olha que processo difícil, mas necessário. Compreendendo que o trabalho de elevação do estado mediante as experiências de erros e acertos proporciona-se tolerância. Nunca, porém, sendo flexível com esses equívocos a ponto de não se ter permitido. Para nós que buscamos um caminho espiritual, essa fase é muito difícil, porque a gente não quer errar. E aí a gente pode cair na fantasia de acreditar que nós somos espíritos perfeitos e puros. Marcelo ali, palestrante. A gente tem essa naturalmente, né, essa projeção, essa fantasia. Não! Né? Sabe por que esse tema caiu para mim? Porque eu preciso me acalmar. Eu sou muito duro comigo mesmo. Então nada é por acaso. Né? E aí as coisas são assim mesmo. Essa é a nossa jornada. E finalmente, a autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade significa não apenas ter a capacidade de responder, de decidir, de escolher, mas também de participar ativamente e assumir a responsabilidade por toda a sua vida. Ser autorresponsável se tornar mais forte, mais generoso e mais maduro. E quando a gente consegue isso, qual o tipo de transformação que ocorre? A consciência de responsabilidade conduzirá a nunca maldizer e deixar para se enganar. A nunca cultivar os problemas antes de solucioná-los. A não erguer barreiras que dificultem o progresso, porém a te tornares ponte que facilite o trânsito. A não olhares para baixo, onde repousam pó e a lã, entretanto, a fitares o alto, onde figuram os astros. Essa é a última etapa, mas olha como isso é difícil, né? Como é cômodo a gente ficar só culpando os outros, dizendo, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Quando a gente chega nessa fase, a nossa postura diante da vida se modifica. E, finalmente, escolhi essa imagem baseada no grande amigo, transformação pelo auto-amor. Quanto mais aprendemos a nos amar, mais nos desvinculamos de coisas que não nos são saudáveis, a saber, pessoas, obrigações, crenças e tudo que possa nos invadir a individualidade e nos frustrar ou rebaixar. Portanto, quando nos colocamos a serviço do amor verdadeiro, a autoestima nascerá em nossas vidas como valiosa aliada para as dificuldades existenciais. Esse é o convite, que o auto-amor nos propõe. Ame-se o suficiente para se afastar do que te faz mal. Muitas vezes nós estamos em situações muito difíceis ou delicadas, extremamente pesadas, constrangedoras. Não conseguimos fazer esse processo de transformação da lagarta à borboleta por acreditar que aquilo é amor. Na verdade, esconde um desamor. E muitas vezes nós estamos nos anulando, nos machucando, nos ferindo, acreditando que aquilo é um processo de amor, quando na verdade é um processo de auto-desamor. E para encerrar, pessoal, qual é o efeito de tudo isso? Aí sim, diante de toda essa modificação, aí sim eu consigo começar a amar o próximo. Olha como esse processo é profundo, né?
E aí Jó encerra dizendo: ao descobrir-se a potência da energia do amor, faz-se possível canalizá-la terapeuticamente a benefício próprio, como do próximo. Desaparece então a complexão doentia, o domínio arbitrário e devorador do egoísmo, surgindo diferente conduta entre os indivíduos, e se descobrirão portadores de inestimáveis recursos de paz e saúde, promotores do progresso e realizadores da felicidade na Terra. Meu olhar do outro em relação ao outro se modifica. Por quê? Porque o olhar em relação a si mesmo também se modificou. Eu não fico mais preocupado em aparentar alguma coisa que de fato eu não sou. E consigo ter mais empatia pelo outro, porque eu sei que o outro está passando pelas mesmas dificuldades. Aí a gente começa a desmontar todo esse processo que a gente vive ainda hoje na nossa evolução. E a última dica, essa é basilar da doutrina espírita: caridade. Caridade é o amor em ação. Caridade é a nossa musculação semanal 3 vezes por semana, que vai mexer as articulações do músculo amar-se e amar ao próximo. Amar o próximo como a nós mesmos por meio da prática da caridade desperta, desenvolve, fortalece e eleva o amor que habita em nossos corações e nos une a Deus. Ou seja, a gente tem que fazer esse movimento. É esse movimento, quem é da área da saúde, da musculação, sabe assim, às vezes eu ouvi isso semana passada, às vezes você tem uma dor na coluna, nas costas, aí você para tudo. Não, é aí que você tem que se movimentar, porque aquele movimento vai te ajudar a fortalecer, não é? Essa experiência também. Então, assim, a caridade vai fazer a gente se aproximar do próximo e perceber que, às vezes, as nossas dificuldades, elas não são tão grandes, ou de fato nem são dificuldades quanto a gente pensava. Diria que no mundo, a nosso ver, não apareceu por enquanto nenhuma frase resumindo uma filosofia correta de vida como aquela anunciada por Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isto é, amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sempre. A gente está indo nesse caminho, Um dia a gente vai conseguir fazer isso com toda a humanidade. Muito obrigado pela atenção de vocês e Jesus permaneça em nossos corações.